E eu queria que você comigo orasse pela vida do missionário Binho, eu chamo ele de Binho. Meu amigo, que hoje vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu queria, junto com você, orar pela vida deste homem, desse varão de guerra. Oh, Jesus, vamos orar pela vida desse homem, para que assim ele possa ministrar a palavra do Senhor debaixo da sabedoria e direção do Espírito de Deus. Ora comigo, Pai. Eu agradeço, Deus, pela vida do teu servo. Eu sei que o Senhor tem muito a falar conosco esta noite, através do teu Filho. Espírito de vida, Espírito Santo, que o Senhor venha fluir na tua palavra. A Ele, através dele, a cada coração esta noite. Senhor, alcança, Senhor, a cada um dos teus filhos com essa verdade do Senhor. Essa verdade, Deus, que dissipa as trevas. Essa verdade, Deus querido, a Pai, que transforma mentes. Eu te peço, Espírito de vida, conduz o teu Filho na tua palavra, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, abençoando. A gente, cada dia é mais estranho a gente olhar para uma câmera, olhar para a gente. O missionário gosta de gente. Eu estava ali no momento que a mãe Slane estava louvando, trazendo a memória dos tempos que o sertão do Rio Grande do Norte, pregando em uma zona rural, debaixo de um alpendre. No momento que a gente estava ali, pessoas saíam de todos os cantos do escuro das veredas, e o Senhor lembrando que eu permanecesse valorizando cada dia a reunião dos santos e a oportunidade da evangelização, de escutar também a palavra. Queria saudar em especial os irmãos da Igreja Presbiteriana que estão assistindo. Louvo a Deus pela vida do pastor Glauber. Agradeço a oportunidade de estar aqui, porque sei que você que está aí do outro lado assistindo é ovelha pastoreada pela vida dele, da sua família. E eu louvo a Deus. Quero agradecer também aos irmãos da Igreja de Cristo de Ubajara que estão assistindo. Deus esteja abençoando a cada um. E o pastor pediu que eu trouxesse uma palavra sobre missões, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, que nesse tempo, onde muitas pessoas estão voltadas para a sua oração, para a mesma situação, a mesma coisa, e a sensibilidade no coração do pastor de continuar o projeto de Deus, continuar o projeto do Senhor, a carreira que foi proposta para a igreja, a missão da igreja. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos 19. Nós vamos estar tendo uma palavra hoje. Serei breve, mas eu quero dizer a você, querido, você que está aí, que o reino de Deus, ele continua se movendo. O reino de Deus, ele continua se movendo. O reino de Deus na terra continua se movendo. E realmente nós precisamos estar envolvidos naquilo que está acontecendo no mover do Senhor, onde Deus está se movendo. Eu queria que você lesse comigo na sua casa o Salmo 19, o verso 1, onde diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançaram a terra toda. Amém? Deus, assim como a tua serva tem orado, Senhor, Senhor, verdadeiramente une a nossa fé que estamos aqui com a fé dos nossos irmãos que estão do outro lado assistindo.
Eu peço que o Senhor nos deixe verdadeiramente em um só Espírito, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, estar unidos contigo, firmados em Ti, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã que está aí nos assistindo, eu quero falar de um tema com você nessa noite: o anúncio da glória de Deus. O anúncio, a manifestação da glória de Deus. Em Isaías 45, no capítulo 18, o Senhor ele fala assim: o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. E não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. Meus amados, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender, deixar bem claro, e conseguimos entender por que é que Deus criou a terra. Deus não criou a terra para que houvesse o caos. O caos ele é produto das decisões erradas do homem ou da mulher. Deus ele criou a terra para que ela fosse habitada. Isaías deixa bem claro que o objetivo de Deus de criar a terra foi para que ela fosse habitada. Em Jó, no capítulo 18, lá no capítulo 38, perdão, lá no versículo 7, o Senhor ele começa a falar a reação do céu que houve quando Deus criou os céus e a terra. Deus se depara com Jó e responde: Jó, olha Jó, onde tu estava quando o céu glorificava, quando eu criava a terra? Nesse versículo, quando está escrito que diz assim: na manhã da criação as estrelas cantavam o coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Queridos, a Bíblia deixa clara que quando Deus começa a criar os céus e a terra, quando Deus começa a formar os céus e a terra, o céu ele canta e ele glorifica a Deus. E deixa eu lhe dizer, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo ela deixa bem clara o Criador, o nome estampado do Criador. O primeiro versículo é bem claro, mas eu acho lindo que a Bíblia diz que todas as coisas elas foram criadas por intermédio da fala, da palavra de Deus. Mas a Bíblia deixa detalhado que há um item dessa criação, que Deus ele desce do seu trono de glória e ele cria com as suas mãos. E foi eu e você, o ser humano, o único item da criação que Deus ele desce e ele forma com suas próprias mãos. E a Bíblia diz que os céus eles manifestavam tudo aquilo que estava criando. E a Bíblia diz que o firmamento, as mãos que fizeram, eram as mãos do nosso Senhor. E você vai entender por que essa palavra hoje. Porque essa palavra nesse dia, querido, toda boa dádiva, ela anuncia a manifestação de Deus. Toda boa dádiva, ela anuncia que Deus existe. Eu sempre costumo conversar com um servo e dizer que quando eu chego diante do mar, eu não chego e entro, eu fico olhando.
porque para mim é uma manifestação clara da existência de Deus. Mas a distorção dessa boa dádiva, ela anuncia também o pecado. Por enquanto que a boa dádiva, ela anuncia que Deus existe, a distorção dessa boa dádiva, ela anuncia o pecado. E todas as coisas boas anunciam o Senhor. E nós podemos parar para pensar, se todas as coisas anunciam o Senhor, aquele que está agora numa tribo, quando ele vê a natureza, ele começa a ver que há um Deus superior, há alguém superior. Mas eu quero relatar com você que existe algo. Por enquanto que toda boa dádiva, ela anuncia, por enquanto que tudo aquilo que você tem visto e sentido anuncia a existência de Deus, somente, meu amado, somente, minha amada, somente o Evangelho anuncia a salvação. Porque Deus criou todas as coisas, e logo após que Deus criou todas as coisas, o homem pecou. O homem distorceu aquilo que era bom. E o Senhor, Ele envia o Filho dele, Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, para anunciar a salvação que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. E que nesses dias, esse anúncio dessa salvação, ele tem sido tentado distorcer com os ruídos que estão sobre essa onda que está sobre toda a humanidade. Tudo que está acontecendo, as pessoas estão distorcendo para tirar o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo Jesus, o caminho que pode levar à vida eterna. Ele é o único que pode trazer a vida sobre aquilo que está morto. Lá em Romanos, no capítulo 1, Romanos no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. E nós não podemos se esquecer disso. Eu acho lindo que quando o salmista, no Salmo 19 que nós iniciamos lendo, ele diz que cada dia dessa glória anunciava a glória do dia seguinte. Cada dia, cada coisa que ia fazendo, tem um mistério tão grande quando Deus cria, porque Deus cria o sol no quarto dia, mas no primeiro dia Deus diz: haja luz. E um versículo, um dia após o outro dia da criação, Deus vai manifestando a sua glória. Mas eu quero trazer essa palavra para o centro do dia que o Senhor criou o homem. Eu e você somos o maior anúncio do Senhor. Como assim, missionário? Nos explique. Eu vou tentar resumir para que você entenda.
no livro de Isaías e no livro de Ezequiel, a Bíblia diz que Satanás ele não queria ser maior do que Deus. A Bíblia diz que Satanás ele queria ser igual a Deus. Igual a Deus. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo que Satanás queria passar de Deus. Mas a Bíblia deixa bem clara lá que com o comércio dele no céu, ele queria ficar igual a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nos criou à imagem e semelhança de Deus. E eu acho lindo que quando Deus termina de criar todas as coisas e apresentar a Adão todas as coisas, ele diz: Adão, dá nome a todas as coisas que eu criei. Adão, dá nome aos seres que eu criei. O Senhor colocou sobre nosso coração aquilo que tanto Satanás queria. As pessoas têm dado um poder a Satanás que ele não tem, achando que Satanás está criando coisas nesse tempo. Satanás não tem esse poder. O Senhor criou todas as coisas, e sobre nós ele derramou de uma porção, de nos dando liberdade, sabendo que Deus sabe todas as coisas. Assim como ele falou para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde eu estava? Onde você estava? E o Senhor ali demonstrou, querido, da soberania dele. E que esse tempo nós não podemos esquecer que Deus ele continua criando, fazendo nova todas as coisas. Mas nós precisamos parar e escutar o Senhor. Querido, tem sido muitas palavras esse tempo. Tem sido vários estudos, homens de Deus, de muito conhecimento, que nós vamos assistir vídeos. E eu estava dizendo assim: Senhor, como é que tem tanto conhecimento numa cabeça só dessa daí? Mas eu não sei com você, mas muitas pessoas que eu tenho conversado, que têm orado, que têm clamado a Deus, elas têm concordado numa coisa: nós temos orado, e glória a Deus que temos essa palavra, que nos dá um norte, nos dá uma direção. Mas nós temos percebido uma coisa, querido: mesmo com tanta pregação, mesmo com tanto louvor, nós temos percebido um silêncio de Deus. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele testifica no meu e no seu coração. Mas Deus tem deixado o norte, é a sua palavra. E o Senhor disse que na sua palavra a ordem dele é clara. Ele disse: ide. Ele disse: ide. Quando eu comecei falando sobre tudo que Deus criou, e que toda boa dádiva revela. Quando você vê uma cachoeira e você diz que é bonita, Deus está permitindo que você se lembre que Ele existe. Quando você vai para um lugar passear, quando você come uma comida gostosa, Deus está permitindo que você acredite, creia verdadeiramente que o Senhor existe e Ele providencia. Aquela palavra que Jesus diz: olhe, os passarinhos todo dia, eles precisam comer e Deus dá todo dia. Quando você veste uma roupa boa e que você se olha no espelho, e principalmente a mulher que se olha no espelho e diz assim: hoje eu estou bonita, eu quero lhe dizer que Deus está permitindo você olhar e dizer: Deus verdadeiramente existe. Toda boa dádiva vem de Deus. Mas eu não posso esquecer que só há salvação por intermédio do Evangelho. Não há outro caminho. E nesse tempo, nós temos sido levados. Eu me encontrei num dia numa situação que eu fui dizer para uma pessoa que eu ia continuar orando pela África.
E aquela pessoa, ela disse assim: não, mas agora a gente tem que orar só pelo Brasil. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. A minha oração, ela não pode mudar. Ela não pode ser, a minha oração, a intensidade da minha oração não pode ser de acordo com um perigo estando na minha tenda, próximo da minha tenda. E Jesus, ele já sabia que a natureza ia pregar sobre Deus, porque ele estava criando todas as coisas. Como em João fala, que pela palavra foram criadas todas as coisas. Mas Jesus, ele deu a ordem que fosse. Você sabe por quê? Porque Deus, o anúncio do Evangelho, ele não é para que eu e você só se aproxime de Deus. O anúncio do Evangelho é para que eu e você, a criação seja voltar a ser parecido com o Senhor. O Senhor está me chamando, querido, está te chamando para dizer: olhe, aquilo que foi feito no Jardim do Éden, quando o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, ele foi quebrado pelo pecado, mas há uma oportunidade disso ser restaurado, e essa oportunidade é em Cristo Jesus. O Senhor me chamou você, não para estar próximo somente de Jesus, porque Judas andou 3 anos com Jesus. Judas estava próximo de Jesus, mas o problema, querido, era que Judas não era parecido com Jesus. Judas não queria voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E a minha preocupação é porque tem pessoas morrendo e não estão tendo essa oportunidade. De acordo com alguns dados, eu não quero me influenciar com esses dados, mas em média morre 146 a 150 mil pessoas por dia, normalmente, no mundo, independente de pandemia ou não. É essa quantidade de pessoas que morrem por dia, 140 mil pessoas entre 150 mil. Essa é a média. 70 mil morrem sem ouvir o Evangelho. Essa era para estar sendo a preocupação da igreja atual. É que a pandemia pode tirar vidas que não têm a oportunidade de receber o Evangelho. Não somente porque ela está batendo em minha tenda, porque a sua tenda, quem disse que ia guardar não é as suas forças, foi o Senhor. É o Senhor que disse que ia guardar a sua tenda, que nenhuma praga e nenhum mal ia chegar à sua tenda. Não é suas forças, não é a sua oração, querido, é a mão de Deus, é o sangue do Cordeiro. E para terminar, no Salmo, se você quiser voltar, no Salmo 19, no verso 8, diz assim: os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Ora, meu amado, se a natureza prega que Deus existe, era para todos estarem correndo para os pés do Senhor. Mas a Bíblia diz que o pecado cega o entendimento, e só o Evangelho para tirar essa máscara, essa venda. E sobre esse versículo eu quero lhe contar um testemunho de uma etnia indígena aqui no nosso Brasil. Uma etnia caixana. Essa etnia é uma etnia indígena, lógico, e que ela tem uma cultura. E uma serva do Senhor que se converteu de lá, ela fez um vídeo e pediu uma oração, porque as meninas, quando elas chegam aos 12 anos de idade e acontece a sua primeira menstruação, mais ou menos nessa idade, 12 anos, eles entendem que a menina, quando menstrua, ela começa a ser uma mulher, mas para isso ela passa por um ritual. E o ritual
que essa menina vai passar é um ritual que vão arrancar os cabelos dela. Arrancar os cabelos a sangue frio. Precisa arrancar os dentes dela. E ela não pode chorar e ela não pode correr. E a missionária, ela começa a chorar, ela pedindo só que as pessoas orem para que Deus se mova o mais rápido possível para livrar o máximo possível de jovens, de crianças dessa situação. Ela pede que orem porque em outra etnia, os gêmeos, crianças que nascem gêmeos, os pais são obrigados a enterrar. As crianças que nascem com algum problema, eles são obrigados a ser enterrados. As crianças que nascem com síndrome, qualquer que seja, é obrigado os pais. São os pais que têm que enterrar. E assim como foi louvado aqui, sobre as mãos do Senhor, e eu vou além, sobre a Bíblia, sobre o nome de Jesus, está todo o poder para quebrar essas correntes onde aprisionam essas etnias e fazem com que essas crianças, se elas imaginam e elas veem uma boa dádiva que pode existir um Deus, ela pode pensar que Deus é esse que permite que isso aconteça comigo. E só o Evangelho, querido, chegando nesse lugar para quebrar essas correntes. Mas ela pede a minha e a sua oração. Alguns têm falado no Brasil sobre os respiradores, e lógico, nós precisamos. Mas na África tem um país que são 3 respiradores para 5 milhões de habitantes. Em outro país são 18 milhões de habitantes. 18 milhões de habitantes. Entenda esse número. São 18 milhões de habitantes para 14 respiradores. E às vezes nossa oração todo dia é: Senhor, obrigado porque minha casa está guardada. Obrigado porque eu não tenho um parente doente. É obrigação nossa orar pela nossa parentela. Mas eu quero lhe confrontar que quando Jesus te restaurou na cruz do Calvário, e quando Ele selou o seu coração com a marca da promessa, o Espírito Santo de Deus, Ele estava dizendo assim: você voltou a ser a imagem e semelhança do meu Pai. Foi isso que Cristo Jesus fez. E quando Ele fez isso, Ele disse: você agora tem uma missão sobre a humanidade: manifestar a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer nesse tempo. Eu quero dizer para você que nós estamos em nossa casa orando para que o Senhor esteja aplicando misericórdia sobre tudo isso que está acontecendo. Mas a nossa oração também para que Deus dê tempo para pessoas que estão com o coração prontos para receber a semente do Evangelho. Essa pandemia não permita que esse coração perca essa semente. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Que o Cordeiro, Ele vive, Ele reina, e que a imagem de Deus, ela se manifestou sobre a minha vida e a sua vida. E que é tempo, querido, de manifestarmos a glória de Deus sobre nossa cidade. Esses dias uma pessoa procurou minha esposa e disse assim: você está com medo? E minha esposa não podia mentir que ela é filha de Jesus. Ela está assistindo. Ela disse não. E ela começou a dar uma palavra para aquela pessoa. Ela começou a ministrar na vida daquela pessoa. Se os nossos corações, queridos, ficarem apavorados,
O Senhor sai do centro e sai da edificação. Mas eu lhe digo, se o seu coração está apavorado, é bem facinho. É só confessar e dizer: Senhor, meu coração está apavorado, e eu quero o refrigério do Senhor nessa noite sobre a minha vida. E o Senhor chega com o refrigério e Ele toma o lugar que é dele, o centro do seu coração. Amém? Onde você está, fecha teus olhos. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Eu não sei como está teu coração, mas eu quero dizer que a missão do Evangelho, ela permanece do mesmo jeito, ela permanece intacta, porque sobre a missão do Evangelho, sobre a minha vida, a sua vida e sobre aquele ainda que vai receber, eu quero lhe dizer que ela está na mão de Deus, e Deus não perdeu o controle de nada. O firmamento está sobre as mãos do Senhor. Meu Deus, o Senhor nos desperta, Senhor, nesse tempo, Senhor. Senhor, que esse tempo, aqueles que não estavam preparados, o Senhor pode capacitar. Aqueles que estão, Senhor, amedrontados, o Senhor pode, Senhor, colocar sobre os corações dele ousadia, meu Pai, assim como Paulo pediu, Senhor. O Senhor pode dar ousadia. Que haja um derramamento de ousadia sobre os corações. Ousadia para orar, Senhor. Ousadia para se levantar durante a madrugada, Senhor, e clamar ao Senhor e pedir que o Senhor socorra aquele que está necessitado, aquele que está, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, precisando receber a sua palavra. Meu Deus, nos dá ousadia para se capacitar, Senhor, para quando tudo voltar ao normal, Senhor, e nós se posicionarmos, Senhor, como manifestadores, Senhor, da sua glória. Para que a manifestação do seu poder, Senhor, não seja somente para nós sentirmos algo, mas que seja para nós efetuarmos. Que a virtude do Espírito Santo, ela se apodere de nós, Senhor, e que nós venhamos ser praticantes da sua palavra, Senhor, e que haja frutos de arrependimento, Senhor. E que as igrejas, quando abrir as portas novamente, Senhor, e eu falo de templo, Senhor, vidas entrem para receber a promessa do Senhor, sabendo que o Senhor não depende, Senhor, desse espaço, sabendo que o Senhor, meu Pai, pode alcançar vidas com sonhos, sabendo que o Senhor pode alcançar vidas, Senhor, por a internet, Senhor, pelo rádio, sabendo que o Senhor pode alcançar vidas, como assim a sua palavra diz, Senhor, que as boas dádivas manifestam a sua glória. Mas nós precisamos levar o Evangelho, porque somente por esse Evangelho, Senhor, somente por essa palavra, a vida eterna pode alcançar uma alma. E só o Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sermos a imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade, pastor Islene.